O homem nunca é um indivíduo. Ele é um ser situado e universalizado. Assim diz Jean-Paul Sartre no prefácio de seu último livro, O Idiota da Família. Este livro reúne um profundo estudo que levou anos e anos, e provavelmente décadas, sobre a literatura de Flaubert, que Sartre considerava como seu oposto. O autor de O Humanismo, o existencialismo é um humanismo, o ser e o nada, náusea, com a morte na alma, Sucy, romances, teatro, peças. Um dia ele chegou à conclusão, isso na década de 1950, que escrever para ele era uma atividade burguesa, que não tinha mais nenhuma serventia prática diante das suas convicções marxistas, leninistas e maoístas. Porém, O Idiota da Família é um livro que surpreende, vale a pena ler, porque Sartre ele recupera não apenas o seu refinamento intelectual e seu profundo modo de recompor o homem dentro da sua época. Ele é um pensador e talvez do século XX o seu expoente maior, muito provavelmente. Quando ele diz que o ser, que o homem não é um indivíduo, e sim um ser situado e universalizado, ele parte do princípio de que não podemos separar da nossa época, que não podemos nos dissociar daquilo que nos torna parte de uma história que é local, situada e ao mesmo tempo ela é universal. Esse é apenas o prefácio. Engraçado também é que mais ou menos neste período em que Sartre renunciava a escrever, Godard, considerado o grande nome do cinema francês do mesmo período, também considerava que não devia mais dirigir filmes, justificando pelo mesmo princípio. Filmes era uma atividade burguesa. Ele estaria falando para os burgueses. Ele queria falar para a classe trabalhadora. Ele queria trabalhar para aqueles que eram oprimidos. O cinema não era a melhor linguagem. Godard depois voltou a filmar, não com o mesmo brilho de antes, ao contrário de Sartre, que voltou a escrever com brilho de antes ou até superior. A convicção marxista, a convicção de uma nova ordem filosófica, política e econômica, que se colocava de primeira ordem para os intelectuais do pós-guerra, tinha um entrave muito maior entre os filósofos existencialistas. Afinal, o existencialismo era uma filosofia do indivíduo, daquele ser que se descobre que ele está só e desamparado. Como diz Sartre, no existencialismo é um humanismo. Que o homem faz a sua essência. Ao contrário de um livro,
de um celular, de uma caneta, que a essência é pré-concebida antes da existência, o homem é parte da história. Ele se faz covarde, como também pode deixar de ser covarde. Ele pode ser herói, como também pode deixar de ser herói. É uma filosofia do indivíduo. O marxismo não. O marxismo, ele já não era. Ele não procurava estudar o homem. Ele procurava estudar a sociedade e as relações sociais e de produção. Como juntar essas duas correntes filosóficas? Na questão do método, Sartre explicava o seguinte, que se partia do princípio da dialética, da tese e antítese, que se formaria a síntese. Explicando, o existencialismo seria uma tese, o marxismo antítese. Juntando os dois, se formaria uma síntese. Que essa síntese, ela iria servir como referência para essa nova ordem política e social. Eram intelectuais sensíveis, não apenas com o indivíduo, mas com a sociedade. Foi muito parecido com o que a escola de Frankfurt fez quando resolveu dizer o seguinte: olha, para nós não interessa o que está ocorrendo de repressão na Rússia, na antiga extinta União Soviética. Não interessa o que Mao fez de mal, me perdoe a redundância, na China. Nós não defendemos o comunismo soviético, nem defendemos o comunismo chinês. O que a gente quer é uma nova ordem. Isso porque dentro das categorias marxistas também foi incorporada a questão da psicologia, que estudava o homem. E era necessário para que os problemas da repressão, eles fossem melhor trabalhados e melhor sublimados. Sartre um dia chegou a ser detido pela polícia quando distribuía jornais e panfletos maoístas. E o policial francês indagou: professor, o senhor é um homem tão ilustre, tão sábio, envolvendo-se com agitadores. O engajamento político virou uma questão de ordem para muitos intelectuais que não eram somente Sartre, nem somente Godard. Todos, ou uma boa parte, enveredaram por uma linha de ideologia em que o homem não era somente um indivíduo, ele era um ser universal, era um ser situado. Alguns mais à direita, outros mais à esquerda. Isso perdurou. Digamos que tenha havido grandes picos de pensamentos, de produção intelectual, uma baixa, e com a queda do Muro de Berlim e o desmonte da União Soviética, esses intelectuais se procuraram um caminho da introspecção, de um novo estudo, de uma nova avaliação, com algumas pouquíssimas e raras exceções.
Hoje, mais do que nunca, nos ressentimos da inserção do intelectual para que ele nos dê os caminhos que a gente possa sair desse labirinto ou até desse abismo político. Os caminhos que a direita nos tem levado, elas não levam a uma redenção coletiva e sequer, nem de longe, individual. Ela tem disseminado, sim, guerras e ódios. E aí é que a gente mais fica clamando e até implorando para que os pensadores não interrompam, não causem grandes hiatos na sua produção intelectual, porque precisamos de elementos, de ferramentas, precisamos das armas que cabe a nós, pensadores, utilizar na mudança, numa nova transformação, numa revolução, não apenas para se imiscuir como gaiato, mas como para gerar um futuro que nos tem sido reclamado por toda uma natureza destruída.